Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Conforme profetizado na Bíblia, para o fim dos dias, o crescente esforço internacional para reunir todas as nações contra Israel. Na Assembleia Geral da ONU, na semana passada, a grande maioria dos países membros votou para financiar generosamente uma inquisição permanente contra o Estado judeu. Os Estados-membros financiaram a operação de uma comissão de inquérito internacional independente e contínua contra Israel. A comissão, dirigida por inimigos declarados de Israel, com longos registros de demonizar o Estado de Israel e seu povo, foi formada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em uma sessão especial em maio. Isso aconteceu ano passado, mas saiu agora. Seu propósito é negar e rejeitar o direito de existência de Israel, seu direito de autodefesa, seu direito de fazer cumprir suas leis e seus direitos, seus cidadãos, das suas propriedades e as suas próprias vidas. A decisão do Conselho de Direitos Humanos de formar uma nova Inquisição permanece, constitui uma escalada sem precedentes da guerra política que a ONU vem travando contra Israel nos últimos 50 anos. Para compreender o perigo, é necessário entender como os inimigos de Israel operam na ONU e como seus parceiros na Europa e o próprio Israel operam. Começamos com a ONU em 2005, sob a pressão do governo Bush, e então secretário da ONU, Kofi Annan, dissolveu a Comissão de Direitos Humanos da ONU. A principal reclamação do governo Bush era que a comissão era endemicamente antissemita. O Conselho de Direitos Humanos foi fundado em 2006 e os membros e funcionários da ONU não perderam tempo em deixar claro que pretendiam que o novo Conselho fosse ainda mais antissemita do que o antecessor. Logo após a criação do Conselho de Direitos Humanos, ele determinou que demonizar Israel seria um item permanente da agenda. O item número 7 é o único item permanente da agenda que trata de um país específico. Essa agenda do Conselho de Direitos Humanos, ela não se aplica em nenhum país do mundo, só Israel. E com os outros 9 itens permanece da agenda, com o item 7 discutido em todas as sessões formais do Conselho. O item 7 insta o Conselho a discutir violações de direitos humanos, implicações de ocupação israelense da Palestina e de outros territórios árabes ocupados. Então seria mesmo contra Israel em relação aos territórios árabes ocupados. No entanto, tem um item da agenda permanente dedicado especificamente a demonizar Israel. Não foi suficiente para satisfazer a obsessão do Conselho de Direitos Humanos em atacar o Estado judeu. Assim, desde 2006, o Conselho convocou 9 sessões especiais para expandir seu foco no ataque aos judeus. Para ter uma ideia de quão esmagador é o foco do Conselho em Israel, no mesmo período, o Conselho convocou apenas 19 sessões especiais para lidar com todos os outros países do planeta. O modelo de conselho para demonizar Israel tem sido bastante consistente ao longo dos anos. Imediatamente após o fim de cada campanha terrorista palestina contra Israel, Mohamed Abbas, chefe da OLP, que nega o Holocausto e patrocinador do terrorismo, faz com que seus representantes da ONU peçam uma sessão especial para discutir os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, que inclui somente Israel. Só Israel ataca, só Israel faz isso ou aquilo. O problema é que agora esse conselho, ele tem os países islâmicos ali como cabeça. Isso nos leva ao segundo braço da guerra política internacional contra Israel. Cada resolução do Conselho de Direitos Humanos para formar uma comissão de inquérito inclui um apelo a organizações não governamentais e outras partes para apresentar testemunhos e relatórios que substanciarão o libelo de sangue do Conselho de que Israel comete crime de guerra e é inerente incuravelmente mal. Essas organizações não são atores independentes. Os governos europeus os financiam e dirigem suas operações. Se operam nos Estados Unidos, quase todas as ONGs envolvidas na caça às bruxas do Conselho de Direitos Humanos contra Israel teriam que se registrar como agente estrangeiro de governos europeus, como disse o MK Amichai Chile. A Europa está travando uma guerra contra Israel.
Na semana passada, Chile e MKKet estão programados para realizar uma conferência no parlamento sobre o financiamento europeu das ONGs radicais, mas em um sinal de profundidade do compromisso da Europa com sua guerra contra Israel e com seu poder de Israel e a embaixada dos Estados Unidos, quer dizer, da UE. Não sei se você está entendendo, mas o conselho agora, esse conselho de direitos humanos, serve para qualquer país, só que em relação a Israel é algo permanente. E quem pode trazer esses relatórios são essas ONGs, que na verdade não são ONGs, são terroristas, né? É o Hamas, é a Jihad. Esses países árabes, eles que estão encabeçando, só os países árabes encabeçam, eles levam esses documentos contra Israel e a ONU condenou Israel o ano passado várias vezes por qualquer coisa. Se o Hamas atacar Israel contra-atacar, Israel é condenado. É assim. Então, se você analisar, eu nunca tinha analisado a ONU como uma Gog e Magog, porque esses aí são todos os países ali islâmicos, inclusive os que fazem parte do Tratado de Abraão, ali reunidos contra Israel. E aí, toda vez que eles se juntam os documentos, joga na ONU e Israel é condenado. Todos os anos é assim. É um ponto de vista que eu ainda não tinha analisado. ONU e Gog e Magog. Ou seja, ali são países que estão reunidos, são financiados, essas ONGs, que na verdade são terroristas, porque tem países que não colocou Hamas, por exemplo, como um terrorismo. E são patrocinados também pela Rússia. Olha que coisa. E são também patrocinados pela Europa. O problema do urânio do Irã e a profecia bíblica. Vamos ver o que significa. Na profecia bíblica, o profeta Isaías fala as palavras de julgamento de Deus sobre a Babilônia. É onde o Iraque está hoje, mas o Irã não está longe, afinal. Isaías diz que uma área inteira não será habitada por gerações. Lemos em Isaías capítulo 13, 19, 20. Assim será a Babilônia, o ornamento dos reinos, o esplendor orgulhoso dos caldeus. Ela nunca mais será habitada e permanecerá desabitada de geração em geração. A Babilônia não é só o Iraque. Como pode acontecer algo assim? Desde o acidente de Chernobyl, em abril de 1986, foi reconhecido que uma catástrofe de contaminação radioativa toma a área inteira inabitável para gerações inteiras de pessoas. Aí está falando que a questão do urânio, aquele problema que teve em Chernobyl, lá não se pode habitar. Então, ataque nuclear, alguma coisa desse tipo, faria com que a terra do caldeus, segundo Isaías, nunca mais seria habitada. No entanto, no caso de Israel, não há tal indicação na Bíblia. A terra é prometida a Abraão e seus descendentes como uma possessão eterna, em Gênesis 13, 15. Deus está ao lado do seu povo e da sua terra. Moisés é informado que a terra é santa. Êxodo 3, 5, Salmo 78, 50 também fala de terra santa. Deus também protegerá a sua terra, que sua palavra descreve como santa e eternamente prometida a seu povo. Então, a questão do enriquecimento do Irã pode ser uma profecia que vai acontecer em Isaías. França pede que Rússia se ajunte à nova ordem mundial. A acidente requer o rearmamento estratégico de nossa Europa, como uma força de paz e equilíbrio, particularmente em nosso diálogo com a Rússia, disse Macron. Tanto para nós quanto para a Rússia, pelo bem da segurança de nosso continente, que é indivisível, precisamos desse diálogo, disse Macron, afirmando que deve ser um diálogo franco e exigente diante da desestabilização, interferência e manipulação. Ele sugeriu que essa nova ordem de segurança e estabilidade deveria ser discutida primeiro dentro da UE, União Europeia, depois no quadro da OTAN, antes de ser proposta para negociação com a Rússia.
Rabino Safed, ore pela destruição do programa nuclear do Irã. O rabino-chefe de Safed, Shmuel Eliyahu, pediu às pessoas em um vídeo do YouTube na quinta-feira que orasse pela destruição do programa nuclear do Irã. Sabemos que agora as conversas em Viena sobre o programa nuclear iraniano explodiram. Agora precisamos de coragem, heroísmo e, claro, da ajuda do céu e o sucesso para Israel destruir todo o programa nuclear, como Menachem e Begin fez miracle, como fez na Síria. Netanyahu também teve que fazer isso, mas não teve coragem, não teve força, eles o assustaram. Agora é o momento. Nós não somos o primeiro-ministro, temos que orar, acrescentou Eliyahu, recomendando que as pessoas mantenham a destruição do programa nuclear em mente em várias partes das orações diárias e que na sessão Shema Kolenu da oração Shemona Israel, as pessoas acionem uma oração especial para Deus arrancar e destruir aqueles que querem continuar o que Amaleque queria fazer. Amaleque é o nome de uma nação que a Torá procurou destruir o povo judeu, levando uma ordem para os judeus apagarem a memória de Amaleque. Enquanto a contagem regressiva Rússia está em andamento, os preparativos para a guerra também está em andamento. Na reunião de amanhã do secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, os Estados Unidos não apresentarão uma resposta por escrito às propostas de segurança da Rússia. Fazer um balanço das conversações após uma semana bastante intensa de conversações com a Rússia para dar aos russos tempo para fazer um balanço dessas conversações. O que está sendo feito para os Estados Unidos agora é que é verdade para aceitar como propostas para os Estados Unidos, que é segurança para aceitar. Nossa, que tradução horrível. Falando no fórum da OSCE para Cooperação e Segurança, que está sendo realizado pela primeira vez, ele diz: chega o momento da verdade quando o Ocidente todas as nossas primeiras para garantir a segurança da Rússia. Estou disponível de que, com boa vontade e vontade de compromisso, encontrar para soluções acessíveis, aceitáveis, qualquer situação. Estamos ficando sem tempo. A contagem regressiva começou, na verdade. Então, a contagem regressiva para a Rússia atacar a Ucrânia começou. Então, a OTAN tem pouco tempo para fazer alguma coisa, mas parece que as propostas dos Estados Unidos não agradam a Rússia. E com a Grã-Bretanha mandando para lá alguns ogivas nucleares, parece que é tanque de guerra, não sei, está dando a entender que não tem mais conversa, não tem mais diálogo. E agora a Alemanha foi forçada a dar um parecer favorável à Ucrânia, foi forçada. Então, assim, está expandindo a questão da Rússia e da Ucrânia ali. E o Biden, lógico, não faz nada. Esse é frouxo. Mas, enfim, vai saber, né? Pode ser apenas com o cumprimento de uma agenda mundial. Então é isso, que Deus abençoe vocês.